Bom, agora eu queria convidar o jornalista, cônsul honorário de Israel aqui no Rio de Janeiro e diretor responsável pela Rua Judaica, Osias Wurman. Boa noite a todos. Obrigado pela presença. Em nome da Rua Judaica e do Hillel, quero abraçar todos vocês, em muito especial a 3 nomes. Aqui presente, Mário Fleck, presidente da Federação Israelita de São Paulo. Paulo Maltz, presidente da Federação Israelita do Rio. E o deputado federal Hugo Leal. Bem, ele é graduado em História, com licenciatura em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mestre em Antropologia e Sociologia pela Universidade Hebraica de Jerusalém e doutor pelo Programa de História Social da UFRJ. Coordenador do Núcleo Interdisciplinar de Estudos Judaicos da mesma instituição e consultor acadêmico do Hillel. Convido o meu companheiro de debate, Michel German. Ela é formada em jornalismo pela PUC-Rio, mestre em Relações Internacionais pela George Washington University, da capital americana. Em 25 anos de carreira, passou pelas redações dos jornais O Dia, Jornal do Brasil, O Globo, onde trabalhou com os colunistas Miriam Leitão e Ricardo Boechat. Em 2000, passou à mídia eletrônica como editora do site Globo.com. Em 2003, mudou-se para Tel Aviv, Israel, onde trabalhou como correspondente do JB, do Estado de São Paulo e da Rádio ONU, em português. Hoje, ela é colaboradora da Globo News, do Jornal o Globo, da Rádio França Internacional e do site Rua Judaica. Nos últimos 11 anos, cobriu eventos cruciais na região, como a Segunda Intifada, a retirada da faixa de Gaza, a Segunda Guerra do Líbano e o recente confronto entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza. Refiro-me a Daniela Kresh. Jornalista, mestre em Relações Internacionais pela Columbia University, comentarista internacional do Grupo Estado de São Paulo, jornal, rádio e blog, e da Globo News em Nova York. Foi correspondente do jornal na ONU de 2009 a 2013. Esteve no Oriente Médio entre 2008 e 2009 e foi correspondente em Buenos Aires pela Folha de São Paulo. Fez coberturas do Líbano, Israel, Síria, Cisjordânia, Gaza, Jordânia, Egito, Turquia, Omã, Emirados Árabes e Chipre. Parece uma agência de viagem. Participou da cobertura da Guerra de Gaza, Guerra Civil da Síria e Guerra do Líbano em 2006. Guga Chakra. O carinho de vocês agora é para o embaixador de Israel no Brasil, de origem drusa, poeta, PhD em História do Oriente Médio pela Universidade de Haifa, mestrado em Administração Pública em Harvard, representante do Ministério das Relações Exteriores no Colégio Nacional de Defesa de Israel e já foi embaixador no Equador, embaixador adjunto em Portugal e cônsul-geral em São Francisco, nos Estados Unidos. Convido Reda Mansur. Bem, o nosso debate é informal. Eu e Michel vamos nos alternar nas perguntas aos candidatos e... Os candidatos.
Isso chama-se condicionamento. Então, aos debatedores, e caso algum debatedor queira acrescentar ou discordar, ele vai se manifestar e a palavra será dada. E eu vou começar com a pergunta. Sim, nós combinamos aqui, antes de começar, que vamos chamar só pelo primeiro nome, para não ter que titular cada um dos mestres, professores, embaixadores, e vai por aí. Então, primeira pergunta eu vou fazer para o Reda. Reda, quando você foi nomeado embaixador do Brasil, antes de chegar a uns 6, 8 meses atrás, muitos me perguntaram o que eu vou lhe perguntar. O que é ser druso? Em 2 minutos. Ok. Primeiro quero pedir sua votos à eleição que vamos a ter próximo, mas não. Drusos somos um povo muito pequeno, dos povos mais pequenos do mundo, provavelmente 1,5 milhão. No Oriente Médio não sabemos quanto pessoas já tem em cada país. É um tema muito sensível em muitos países, mas pensamos que temos 1,5 milhão de drusos. Na Israel, é a comunidade drusa mais pequena do Oriente Médio. Temos 120 mil pessoas, 2% da população israelí. Os drusos são um grupo étnico, podemos dizer, com uma religião que começou no Egito 1.000 anos atrás. E, para falar de maneira geral, podemos dizer que os drusos em todos os países do Oriente Médio são muito integrados a seu país. Temos em Síria, em Líbano, em Israel e em Jordânia drusos que estão membros do Congresso, membros do Parlamento de seu país, ministros do governo, generais do exército. E por essa situação muito complicada que temos entre Israel e países árabes, isso está criando para a nossa comunidade também uma situação um pouco difícil. Mas em Israel pode dizer que desfrutamos muito a democracia israelí. Temos agora mais de 14, pouco mais, diplomatas drusas na cancelaria. E partes foram embaixadores no passado. E que mais podemos dizer? Na Israel temos 14 comunidades drusas, maioria na Galileia, e só 2 comunidades na Carmel, fora de Haifa. Eu cheguei de Osafia. Osafia e Delet el-Carmel são 2 comunidades drusas do Carmel. Ok, obrigado. Michel. Boa noite. Substituição. A Daniela. Daniela, há uma impressão da comunidade judaica que há uma produção da mídia que é constante, por assim dizer, crítica demais a Israel, não é? As notícias que pululam na mídia são percebidas por parte da comunidade judaica como sendo sempre críticas ao Estado e pouco profundas, no sentido de análises que deem mais tempo de reflexão, questionamentos, etc. e tal. Né? Essa semana saiu uma reportagem sobre a Tríplice Fronteira, por exemplo, e eu escutei alguns amigos meus libaneses falando mais ou menos a mesma coisa em relação ao Líbano. Mas, enfim, a pergunta é possível fazer jornalismo sobre Oriente Médio, sobre conflito, com profundidade e sem tomar posições? Bom, boa noite primeiro a todos. Votem em mim. Agora respondendo. Eu acho que é muito complicado mesmo fazer jornalismo internacional, primeiro. Segundo, falar de uma região tão distante, né,
O Brasil e Israel são países que têm diferenças muito grandes, né? Não só a distância geográfica, a maneira como o país foi criado, o tamanho. O Brasil é um dos maiores, Israel é um dos menores países do mundo. A homogeneidade cultural da população. O Brasil é mais homogêneo culturalmente. Israel é um país muito diversificado em termos de etnias, de culturas. Portanto, são dois países muito diferentes e muito distantes. E isso leva a uma certa falta de entendimento básica entre os dois países. Não é só o Brasil que não entende Israel. Israel também não entende o Brasil. Esperar do jornalismo fazer aí um conserto dessa situação e fazer matérias super profundas em meia página de jornal é esperar demais do que o jornalismo se propõe, né? O jornalismo a base do jornalismo é transmitir notícias rápidas, sem se aprofundar. Se você quiser fazer um jornalismo profundo, você vai ter que fazer um jornal com 200 páginas todo dia. Então, é sempre superficial. O que eu sugiro às pessoas que se interessem por um assunto é pegar o jornal como base para ir sozinhos, entender o que está acontecendo, conversar com pessoas que realmente conhecem a região, conhecem o lugar, ler na internet, sabendo o que está lendo na internet também, tudo o que está acontecendo, e não ficar só lendo o jornal e criticando o que o jornal está falando, porque fazer jornal é muito difícil também. Há coisas que os próprios jornalistas reclamam, não tem hora, não tive tempo, não tive espaço. No final das contas, os textos acabam saindo truncados. Portanto, o jornalismo faz realmente uma cobertura mais superficial do que a gente gostaria desse conflito, até pela própria natureza do jornalismo. E isso é ruim. Se há algum tipo de reclamação em relação a essa cobertura, os leitores dos jornais precisam escrever para os jornais e exigir uma melhoria, mas é preciso que as pessoas também entendam que os jornais não têm a capacidade de serem profundos em todos os assuntos. Muito bem. Agora, Guga, vamos entrar no conflito. Como fica a solução de 2 estados proposta se o Hamas não é uma entidade palestina, é um movimento islâmico com origem na Irmandade Muçulmana? Seriam, então, 3 estados, um judeu, outro islâmico e o terceiro supostamente laico? Olha, Zias, primeiro, obrigado pelo convite. A solução de 2 estados, assim, aquele triângulo que a gente sempre fala, não tem muita alternativa. Ou Israel tem a solução de 2 estados, Israel sendo democrático, sabe-se lá o que vai ser o Estado palestino, ou Israel concederia a cidadania para todos os palestinos, daí Israel poderia ser democrático em todo o território, mas perderia o caráter judaico, ou Israel mantém todo o território, só que os palestinos não teriam direito à cidadania. Então, dentro disso daí, você tem várias variações. O grupo Hamas, de fato, não reconhece a existência de Israel, está na carta de fundação do grupo Hamas, e, de fato, eles controlam a faixa de Gaza. Eles não vão mudar de repente, o Hamas não vai, de uma hora para outra, aceitar reconhecer Israel. Eles podem, assim, a única chance que teria, basicamente, eles formarem um governo de união nacional com o Fatah, e o Fatah, aos poucos, ir retomando o controle na faixa de Gaza. Mas também é complicado isso, porque o Hamas tem vários braços. Tem o braço do Hamas na faixa de Gaza. Na faixa de Gaza tem as brigadas de Al-Aqsa, que são diferentes do braço político. Você tem o braço militar e o braço político. Você tem o braço na Cisjordânia, que também tem um braço militar. Você tem o braço no Líbano, você tinha o braço na Síria, que agora se enfraqueceu, você tem o braço no Catar. Quer dizer, você tem diferentes Hamas, com uma série de questões de política interna do Hamas. Então, é bem complicado chegar nesse ponto. Agora, a solução de 2 estados ou 3 estados, eu acho que a chance de ter um acordo entre Israel e a Cisjordânia e a autoridade palestina, nesse ano, inclusive, houve enormes avanços nas negociações. A ponto da New Republic fez uma reportagem em que a Tzipi Livni e o Saeb Erekat falavam que se fosse a Tzipi Livni com o Saeb Erekat, era 40 minutos. Agora, os 2 lados têm política doméstica. O Brasil tem problemas de política doméstica, Israel tem, os palestinos têm. O Naftali Bennett fez um artigo ontem no New York Times
dizendo que não tem mais chance de solução de 2 estados. Ele acha que os palestinos não têm o direito a um estado. Ele é um importante membro do governo israelense. Então, tem essas questões de política doméstica. Eu acho que, se eu fosse Israel, eu buscaria, nesse momento, diante do cenário do Oriente Médio, esperaria um pouco, mas depois eu buscaria uma negociação com a Liga Árabe, com os países árabes que teriam mais força, junto com a autoridade palestina, mas iria direto fazer a paz, visto que hoje alguns dos principais aliados, ou o principal aliado de Israel, é o Egito. E a Arábia Saudita tem boas relações, está melhorando as relações no campo militar, tem muitos interesses em comuns que pode facilitar. Michel. Reda, uma entrevista, Bugg Herzog, o líder do Partido Trabalhista, acusou o atual governo de Israel de ser um governo que sofre de fuso horário. Ele diz que o Oriente Médio está passando por mudanças muito radicais, que começaram com a so-called Primavera Árabe, mas que hoje estão encaminhando por caminhos muito diversos. A Tunísia está numa situação completamente diferente do que ela estava anteriormente. A Líbia está numa situação distante do que a Tunísia está. O Egito passou por uma fase que a gente achou que ia caminhar para uma realidade muçulmana mais light, depois do golpe virou outra coisa completamente diferente. A pergunta é o seguinte: o governo de Israel atual percebe essas mudanças e está preparado para se adaptar a um novo Oriente Médio muito distinto do que ele pensou que ia ser quando o Bibi foi eleito para o seu primeiro mandato? A situação hoje, que caminha, por exemplo, para uma aliança entre Irã e Estados Unidos, o governo já pode ou poderá ler esse novo quadro e se adaptar a elas, ou ele continua, segundo o Herzog falou, lendo o mapa do Oriente Médio a partir de uma percepção que sofre de fuso horário? Bom, acho que eu, nas últimas 4 anos, trabalhei no nosso colégio de Defesa Nacional no Tel Aviv. E quando cheguei ao colégio, começou toda esta primavera árabe sem relações pessoais a minha chegada ao colégio, mas pensamos que necessitamos a planificar um curso novo da história do Oriente Médio, porque tudo está cambiando, mudando muito rápido, e sentimos muitas vezes que agora, como Pérez, nosso ex-presidente, disse muitas vezes, não há expertas do futuro, há expertas do passado. Agora tudo está cambiando. Israel está estudando essa região novo. Cada dia pensamos onde temos oportunidades de mudar nossa política, planificar coisas novas, mas agora sentimos também em Israel que finalmente todo mundo pode agora entender Israel mais, porque por muitos anos falamos na Israel que o conflito israeli-palestino não é o conflito mais importante do nosso região, e que estamos em uma região, uma das regiões mais pobres do mundo, uma das regiões que falta de democracia no mundo. 22 países árabes, maioria ditaduras de diferentes tipos, não são estáveis. Mas sim, em Israel temos esse tipo de pensamento, estamos pensando com que países podemos trabalhar mais. Agora, por exemplo, temos uma situação muito interessante que entre Israel, Egito, Saúdia e Jordânia há muitos interesses comuns. Afinal, a política internacional é uma política de interesses. E se sentimos que pode ser, em algum momento, que Israel pode estar em situação muito diferente do passado, com alianças novas, pode ser que, ao final desse processo histórico, vamos a ter países inteiros novos, vamos a ter um mapa diferente do Oriente Médio. Se estamos pensando sobre isto, planificando coisas, estudando essa situação nova que está mudando cada dia. Daniela, você quer falar, Guga? Não, só acrescentar uma coisa, que acho que Israel, de uma certa forma, está num compasso de espera para ver o que vai acontecer na guerra civil da Síria, se o Assad vai prevalecer no final, o que vai acontecer naquele conflito, como vai se dar a negociação, que era agora no dia 24 de novembro, mas talvez prorroguem, entre os Estados Unidos e Irã, e isso é fundamental, porque se houver um acordo dos Estados Unidos com o Irã, muda totalmente o cenário
na região, ali no Oriente Médio. Os Estados Unidos vai ter relação com uma outra potência regional. Então, eu acho que Israel está olhando muito. O que eu acho que Israel, nesse momento, tem que tomar muito cuidado é com as relações com os Estados Unidos. Com o poder executivo americano, não pode esquecer que o Congresso americano, dá para dizer que sempre, tirando alguns libertários, mas 99% está ao lado de Israel em qualquer circunstância, mas o que interessa, no caso, é o poder executivo. E a insatisfação do governo americano com Israel, a ponto daquela entrevista na Atlantic, do Jeffrey Goldberg, que um diplomata alto do escalão americano falou que o Netanyahu é um covarde, e as coisas, existe uma falta de química muito grande, não só entre Netanyahu e Obama, como entre os dois governos. O governo americano não gosta do governo israelense. Existe assim, e mesmo na mídia americana, hoje, assim, lendo o New York Times é abertamente crítico de Israel. De outras publicações também, eles criticam, não tem muito problema em criticar o atual governo israelense. É interessante que eles criticam mesmo o governo de Israel. Em relação a Israel, não. Isso é uma aliança entre dois países muito fortes, mas o atual governo israelense está perdendo os Estados Unidos. Isso é perdendo o atual governo americano. Verdade, Obama é lame duck, né, um pato manco, tudo, mas ele ainda vai ficar 2 anos no poder. E não vai mudar. E a Hillary Clinton, se for ela a presidente, a Hillary ela vai super falar bem de Israel durante a campanha. Depois que ela assumir o poder, vai ser muito parecido com Obama, se ela for eleita. No lado republicano, depende de quem for. Se for um Jeb Bush, também não vai ser grande coisa para Israel. Se for o Romney e o Netanyahu continuar, visto que eles têm amizade pessoal, seria bom. Se for um libertário que nem Rand Paul, Israel está perdido. Rand Paul é a favor de acabar a ajuda militar americana a Israel, se ele for candidato do Partido Republicano. Então, tem que olhar bem, porque é muito importante olhar para os Estados Unidos. Por outro lado, há essa questão de uma proximidade grande com o Egito, possibilidade com a Arábia Saudita, com os Emirados Árabes, com o Kuwait, há países com os quais Israel pode desenvolver bastante as relações. Isso pode ser bem positivo para Israel. E também tem que esperar o que vai acontecer no Líbano, né, que também é outro país ali na fronteira que é instável. Muito bem. Daniela, agora um pouco o lado humano da coisa. Qual é a sensação que, graças a Deus, o povo brasileiro não conhece, de uma mãe estar com sua filha de 7 anos e, de repente, soar o alarme de Qassam? Você está falando especificamente do conflito que aconteceu entre julho e agosto, né? 50 dias. A minha experiência em 11 anos morando em Israel foi que esses 50 dias foram os mais estressantes, não só desses últimos 11 anos, mas da minha vida. Foi uma situação absolutamente impensável de uma realidade que estava acontecendo naquele momento com todo o país, e eu, como mãe, tendo que também lidar com os medos da minha filha de 7 anos. Todas as crianças da creche dela, né, da escolinha dela, morrem de medo dessas sirenes, e a minha filha não é exceção. Toda vez que soava essa sirene, ela ficava absolutamente em pânico, corria para o quarto blindado que a gente tem em casa, né, o quarto mais seguro, né, que todos os prédios desde 1991 precisam ter um quarto seguro, né, um quarto onde, se cair uma bomba em cima, o estrago é menor. Então, nós corríamos, a família inteira corria para esse quarto e ficávamos esperando 10 minutos lá, e ela ficava absolutamente apavorada, que ia dormir lá para não ter que, durante a noite, ir para lá. Realmente foi uma situação muito muito complicada, e eu moro no centro do país, onde houve algumas sirenes, mas não chegou a cair um míssil perto da minha casa. No começo eu não sabia se eram estilhaços ou se era o próprio míssil. Era o míssil. E depois, mas a gente não morava no sul, né? A gente não morava no sul de Israel. Ashdod, Ashkelon, Sderot, Netivot, as cidades do sul de Israel, não era uma sirene de 2 em 2 dias ou uma sirene por dia, era sirenes de 10 em 10 minutos. Eu tenho um amigo que é dentista e que ele, em 2 meses, né, em 50 dias, teve 10 clientes só, que era uma coisa que ele tinha um dia por dia, 10 clientes, sendo que, e ele faz canal, né? Metade desses clientes tiveram que sair correndo da cadeira com a boca aberta, cheia de coisa dentro, para ir para se esconder.
coisa de canal dentro, assim, para poder se esconder. Quer dizer, dos 10 clientes, 5 teve sirene no meio. Foi uma situação muito enervante, muito estressante. Isso se refletiu no clima em Israel, no clima entre israelenses e palestinos, no clima entre árabes e judeus em Israel, no clima entre esquerdistas e direitistas. Houve um clima, segundo turno de eleições aqui no Brasil, Aécio versus Dilma. Pessoas discutindo loucamente pela rua, discutindo pelo Facebook, passando até, né, da linha, né, passando até sendo extremas nas suas opiniões, pessoas tirando amigos do Facebook a todo momento. Foi um momento em que o país ficou à flor da pele. Todas as questões e as divisões internas de Israel foram mostradas nesse momento, nesse momento de crise. Michel. Guga, uma pergunta de libanês para libanês, né? Líbano é um país em que, em algumas referências, ele se tornou uma possível aliança utópica de Israel no Oriente Médio. Ou seja, algumas vezes Israel e o Líbano perceberam a si próprios como parecidos, né? Uma sociedade libanesa que tenta dialogar com a sociedade israelense, etc. e tal. Um elemento que impede qualquer possibilidade de aliança é o Hezbollah, né? Que, na verdade, é representante de grande parte da população xiita do Líbano, mas que também tem alianças eventuais com cristãos, com sunitas, etc. e tal, né? Nesse novo elemento, nesse novo mapa, nessa nova quebra-cabeça política do Oriente Médio, o Hezbollah permanece em silêncio. Ele ainda não apontou suas armas para Israel. É possível que o Hezbollah seja um elemento de desestabilização do Oriente Médio, que poderia efetivamente causar uma guerra de grandes proporções agora? Olha, Michel, eu acho que primeiro tem que ver como que é o Líbano. O Líbano é um país sem maioria religiosa, tem pluralidades, que é a xiita, os cristãos como um todo, juntando maronita, ortodoxo, melquita, os armênios, e os sunitas. E eles se dividem em 2 grupos principais políticos. Um dos grupos é a 14 de março, que tem os sunitas ligados ao Saad Hariri, tem uma maioria dos sunitas, 90% dos sunitas, e você tem uns 30% dos cristãos ali ligados ao Samir Jaja e também a Kataeb do Amin Ismail. E aí você tem do outro lado a 8 de março, é uma data também que você tem praticamente 100% dos xiitas, mas não só o Hezbollah, você tem o Hezbollah e Amal, que é um grupo xiita mais secular. E a Frente Patriótica Nacional do Michel Aoun e mais o grupo Marada do Suleiman Frangia. Então, basicamente, de um lado você tem os sunitas com uma parte dos cristãos, do outro lado os xiitas com outra parte dos cristãos. E no meio os drusos do Ali Jumblat, que são meio que o fiel da balança. E eles estão nesse momento, o Líbano está num impasse total, eles não conseguem eleger um presidente, o presidente por lei tem que ser cristão, mas não consegue eleger porque, na verdade, é um problema dos cristãos. Porque, de um lado, você tem o Michel Aoun, que é o candidato dele próprio e do Hezbollah, e do outro, o Samir Jaja, que é o candidato dos sunitas e dele próprio. Só que nem o Aoun é aceito por um lado e nem o Jaja pelo outro. Os sunitas e os xiitas, na verdade, o Hezbollah e o Hariri, aceitariam o Carruaji, que é o chefe das Forças Armadas Libanesas, as Forças Armadas Libanesas que são respeitadas por todos. Só que nem o Aoun nem o Jaja vai deixar. Então, não elege presidente no Líbano. E também eles não querem fazer eleição parlamentar, porque eles não sabem. Nesse momento está muito instável o que está acontecendo na Síria, tudo, e como está equilibrado, nenhum dos 2 lados tem mais força que o outro, então eles preferem manter esse empate como uma mesa de poderoso chefão mesmo. A gente mantém o empate e vai segurando para ver o que vai acontecer. Quando o cenário estiver melhor, a gente convoca a eleição para o parlamento. Bom, dentro desse cenário, como eu falei, o Hezbollah é aliado dos cristãos. O Hezbollah tem uma participação na vida doméstica libanesa. E eles aceitam que os cristãos tenham a presidência, que os cristãos tenham o chefe das Forças Armadas, que os sunitas tenham o primeiro-ministro. Eles aceitam que seja metade do parlamento cristão, metade muçulmano, com subdivisão entre sunita, xiita e druso. Quer dizer, eles aceitam uma série de questões. E dentro do Líbano, eles têm esse estado paralelo deles, com as questões deles, tanto no sul quanto no Vale do Bekaa, em partes do Vale do Bekaa e partes do sul do Líbano. E o Hezbollah é extremamente pragmático, e nesse momento o que mais importa para o Hezbollah é a guerra da Síria, a manutenção do Bashar al-Assad no poder,
e eles, de fato, ajudaram muito o Assad. É até interessante ver as regiões que o Assad teve mais vitórias, são as regiões onde o Hezbollah ajudou o Assad. Porque para o Hezbollah, Alepo não é tão importante. O Alepo não está na rota para trazer armas da Síria para o Líbano. Então, nesse momento, o foco do Hezbollah é na Síria. Isso não significa que o Hezbollah tenha perdido o foco em Israel, de forma alguma. No longo prazo, no médio prazo, no longo prazo, eles podem voltar para se voltar para Israel de novo. Eles estão com um plano de contingência no sul do Líbano, tudo. Só que eles têm a guerra da Síria, eles têm a questão do Líbano, dessa de política doméstica, mais 1 milhão de refugiados sírios. O Líbano está instável, medo da Nusra, Frente Nusra, entrar no Líbano. O Hezbollah faz coordenação com o exército libanês para combater a Frente Nusra. Quer dizer, você tem essa questão da política da guerra da Síria entrando no Líbano, e, por último, tem a negociação dos Estados Unidos com o Irã. Se os Estados Unidos chegam a um acordo com o Irã, muda o cenário também, inclusive, em relação ao Hezbollah. Mas tem que ter em mente que o Hezbollah é muito mais racional do que esses grupos que a gente vê operando na Síria. Você vê o Hezbollah fazendo aliança em nível de pragmatismo com Israel? Olha, contra a Frente Nusra e contra o ISIS, ou o Grupo Estado Islâmico, Daesh, sim, assim, dentro de um contexto, como o Israel até faria com Assad. Porque o maior inimigo do Hezbollah nesse momento não é Israel. Israel, eles têm as regras do jogo ali. Então, eles se entendem mais ou menos. O Hezbollah é perigosíssimo, eles têm muitos armamentos. Você falou da sua filha ali em relação ao Hamas. O Hamas é o Vasco, o Hezbollah é o Barcelona. Assim, é uma proporção... Não, mas Perdeu votos dos vascaínos. Eu sou palmeirense também, não tenho muito o que falar. Mas é muito mais poderoso o Hezbollah, ainda mais com a experiência que eles têm na Síria. Então, o Hezbollah é perigosíssimo nesse sentido. Agora, o Hezbollah é muito mais racional do que a Frente Nusra ou do que o ISIS. O Hezbollah não vai sair decapitando pessoa do Ocidente. Eles têm uma tática de PR fortíssima. Sabe, o negócio, eles pensam em absolutamente tudo. Eles não são... Existem boatos sobre a saúde do Nasrallah, que ele não está bem, que ele fez operações e tal. Se houver se por acaso ele desaparecer do cenário, haveria uma mudança aí no Hezbollah? Não. Quem eu não ouvi bem, talvez... O Sheikh Nasrallah. O Sheikh Hassan Nasrallah, o Explica. líder do Hezbollah, parece que está doente, passou inclusive por... Enfim, são boatos, são rumores, não se sabe. Ele desapareceu aí um pouco. Eu perguntei a ele se ele desaparecesse, haveria alguma mudança no Hezbollah. Não, ele é uma figura carismática e respeitada no sentido, não respeitada de gostarem dele, mas o que o Nasrallah fala tem Israel, prestam atenção, não é que nem... E vice-versa, ele sabe tudo que é falado em Israel. Ele é carismático, né? Em Qassem não tem o carisma dele, mas realmente mudaria para você perder esse líder carismático. Agora, uma coisa que só para finalizar, uma coisa que tem que lembrar do Hezbollah, que o pessoal acha que é em Israel que estão as maiores críticas e os maiores inimigos do Hezbollah. Não. As maiores críticas ao Hezbollah você encontra no Líbano, na comunidade sunita libanesa. Você vai ouvir, assim, os maiores inimigos do Hezbollah estão no Líbano e na Síria. Claro, Israel também, mas é uma coisa diferente, que no Líbano e na Síria eles estão no dia a dia. Então, assim, e muita gente, tem até alguns xiitas que não têm gostado muito da atuação do Hezbollah em relação à Síria. Muito bem. Reda, como eu gosto muito de você, eu reservei uma pergunta muito especial e simples aqui. Qual é a legitimidade dos assentamentos judaicos em Judéia e Samária ou na Cisjordânia? Fácil. Muito fácil. É pergunta de amigo isso. Bebe água. Sim, a verdade é que se necessitamos a conhecer esse assunto, que temos na Israel uma comunidade de 20-25% da população israelí que sente que Israel do verdade deve ser na lugares como Nablus, e é um assunto muito emocionante. Michel ficou nervoso antes da explicação. Israel da Bíblia não ficou na Tel Aviv ou Haifa ou cidades novas do Israel, mas Israel deve ser nas cidades mais da Bíblia, como Shechem e Jerusalém, Shechem, Nablus e Belém, outros lugares desse tipo. Mas a maioria da população israelí entende por muitos anos que se, afinal, como
falamos antes que esse assunto de dois países para dois povos pode ser a única ideia que pode chegar a criar paz entre palestinos e israelis. E ao final do dia necessitamos ter compromisso onde temos país israeli e o país palestino. O país palestino vai ser provavelmente na maioria dessas áreas de Cisjordânia e da Gaza. E por as últimas 20 anos estamos falando por 10% da terra, com diferentes tipos de fórmulas que Israel pode conseguir 5% desses bloques das cidades israelis mais grandes na Cisjordânia, mas dá a palestinos espaço ao mesmo tamanho em outros lugares no Israel. Mas essa é a única maneira de criar essa paz que necessitamos. Eu sinto também como membro da minoria israeli. Em Israel temos 18% da população, minorias árabes de diferentes religiões, e sinto que necessitamos pensar também sobre a possibilidade que na Cisjordânia ficam comunidades judaicas, e se temos paz de verdade, por que não podemos ter judeus que podem viver nesse país palestino, como temos na Israel 1,5 milhão de árabes que vivem na Israel, cidadãos de Israel. Para criar este tipo de confiança, para criar dois estados para dois povos, necessitamos criar confiança. E se não podemos ter confiança de ter judeus que podem viver em Cisjordânia, em país palestino novo, não vai ser paz de verdade. Por isso, creio que sim temos possibilidades de resolver esse assunto em algum caminho diplomático. Muito bem. Michel, me dá licença que eu vou convidar a Larissa Harari para fazer uma pergunta. Chega aqui, Larissa. Não se assusta, não. Você está tão sério e interessado. Por favor, escolhe a pessoa convidada. A pergunta que você quiser. Assim, de sopetão. Pode pedir ajuda para os universitários. Mansur, ajuda ela. Temos aqui outro membro da família Mansur. Ele é primo, não sou né? primo, não. Vou fazer uma pergunta, por exemplo, sobre a economia da energia. A gente viu, está acompanhando que o preço do petróleo está caindo muito no mercado internacional. Vou fazer uma pergunta para o Guga. E queria que você apontasse para a gente alguns impactos, né, de diminuição de receita, principalmente da Arábia Saudita, nesse momento em que ela precisa de gastos sociais por causa de toda essa primavera árabe, e também gastos militares por causa da ameaça do Estado Islâmico. Olha, Mansur, boa pergunta. Eu acho que afeta muito geopoliticamente a região, a mudança do preço do petróleo, especialmente porque tem o fracking, né, nos Estados Unidos, que eles conseguem. Os Estados Unidos estão aumentando a produção do petróleo e a dependência dos Estados Unidos dos países do Golfo vai diminuir. Isso abriu espaço, inclusive, para os Estados Unidos se aproximarem do Irã, por exemplo, nesse momento. Então, a Arábia Saudita está um pouco desesperada com essa situação, com essa aproximação dos Estados Unidos com o Irã, está mais preocupada do que ninguém, ainda mais porque a Arábia Saudita não diversificou como outros países, como os Emirados Árabes diversificaram relativamente, o Catar diversificou um pouco, não muito, mas pelo menos eles tentam. Dubai, por exemplo, tem os portos, turismo, eles foram buscando outras áreas. Então, a Arábia Saudita seria o país que sofreria mais com essa questão, especialmente pela perda dessa aliança com os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos são extremamente... Assim, uma coisa é falar da aliança com a Arábia Saudita, só que os Estados Unidos sabem o que aconteceu na guerra da Síria. Os Estados Unidos sabem quem ficou por trás dos grupos opositores rebeldes na Síria. Os Estados Unidos sabem quem ficou por trás da radicalização de muçulmanos ao redor do mundo. Eles não são ingênuos, eles sabem que a Arábia Saudita tem um papel muito maior nisso do que o Irã. É só olhar quem fez 11 de setembro. 15 dos 19 terroristas nasceram na Arábia Saudita, nenhum no Irã.
Então, e o Irã abre um espaço maior para os Estados Unidos. Os Estados Unidos está de olho nisso. Hoje, o inimigo maior para os Estados Unidos é a Al-Qaeda, é o grupo ISIS, né, o Estado Islâmico, a Frente Nusra. Então, quem que é um aliado óbvio que já luta contra eles? O Irã. Os Estados Unidos acabou de anunciar que vai mandar mais 1.500 tropas para lá. Isso foi em coordenação com o Irã. O Obama enviou uma carta para o Ayatollah Khamenei. Assim, os Estados Unidos estão loucos para fazer um acordo com o Irã. Talvez não dê certo por questões domésticas dos dois países, mas os Estados Unidos querem muito se aproximar do Irã. E isso irritaria mais a Arábia Saudita do que Israel, porque, na verdade, o Irã para Israel, se o Irã se aproxima dos Estados Unidos, o Irã pode se aproximar de Israel também, não é impossível. Eles não têm fronteira, foram aliados no passado, não é uma coisa tão surreal, uma aliança Irã-Israel. Agora, a Arábia Saudita não, eles não têm nenhum interesse em comum com o Irã, eles têm lados opostos no Líbano, no Iraque, na Síria, no Iêmen, em Bahrein, quer dizer, são 5 lugares onde eles apoiam grupos distintos. Então, eu acho que essa mudança vai estar afetando a relação dos Estados Unidos com a Arábia Saudita e dos Estados Unidos com o Irã, favorecendo o Irã em detrimento da Arábia Saudita. Michel. Daniela, para quem viveu em Jerusalém durante a Segunda Intifada, é difícil não ter um amigo ou uma pessoa que foi vítima das explosões do Hamas. Você contando a sua experiência agora na última guerra me lembrou a minha experiência na Segunda Intifada israelense. O Hamas era uma referência, ele continua sendo uma referência. A questão dos assentamentos era uma motivação, ela continua sendo uma motivação. O acordo de paz estava parado, ele continua parado. Além disso, a gente tem uma nova referência de tensionamento, que é a disputa pelo chamado Monte do Templo, que agora está virando uma referência de conflito renovada. Não é nova, mas é renovada. Minha pergunta é, com isso tudo, a gente está à frente com o que aconteceu hoje e vai acontecendo ontem, de uma terceira intifada? Essa é a pergunta que está sendo feita em Israel hoje, né? E que há respostas diferenciadas. Acho que até ontem, metade dos comentaristas dizia que não, ainda não é uma terceira intifada, são só atos solitários, de lobos solitários. Não é uma organização, como no caso da Segunda Intifada, em que o Yasser Arafat estava por trás da organização da revolta, e não era só o Hamas, não, eram vários outros grupos palestinos. Mas hoje, com o que aconteceu hoje, e também na semana passada com o trem leve e outros incidentes pontuais, já existe aí um entendimento de que se isso pode sim se tratar de uma intifada, se não for uma intifada em toda a região, pelo menos é uma intifada em Jerusalém, inclusive está sendo chamado de intifada de Jerusalém, justamente por causa dessa questão da esplanada das mesquitas, Monte do Templo, que é o lugar mais sensível e mais explosivo desse conflito, e que até agora estava sendo mantido um pouco à parte, e que essa questão está vindo à tona, o que é muito, muito preocupante, porque é uma questão que inclui religião de uma maneira mais forte do que a política, do que só uma questão, enfim, de liberdade, de nacionalismo, de vontade de ter um país independente. Você tem uma questão aí religiosa que inclui já também todo mundo árabe muçulmano, mexer ou não mexer, quer dizer, existe a intenção aí de destruir as mesquitas na esplanada. Quer dizer, tem muitas pessoas no Oriente Médio que acreditam que Israel talvez tenha a intenção de destruir as mesquitas e construir um terceiro templo, até porque existem grupos israelenses à margem da margem, mas que fazem muito barulho, que declaram essa intenção. Houve, inclusive, um grupo aí chamado The Temple Institute, que fez levantou 100 mil, acho que 100 mil dólares, eu acho que foi esse o valor, pela internet, no site Indiegogo de crowdfunding, para construir o terceiro templo. Quer dizer, até um site que é para questões de música ou startups tecnológicas, de repente, esse grupo levantou dinheiro
através da internet dessa maneira. Quer dizer, existe aí, sim, um entendimento de que se trata, sim, de o começo de uma nova intifada, talvez uma intifada que fique só em Jerusalém, mas hoje já houve um ataque em Tel Aviv, quer dizer, já saiu aí do perímetro de Jerusalém. Existe um temor muito grande nesse momento em Israel de que a gente esteja no limiar de uma nova intifada. Só complementando, Michel, tem que lembrar que a esplanada das mesquitas, o Monte do Templo, ali é a Jordânia que controla, né? Isso afeta as relações de Israel com a Jordânia, porque o rei da Jordânia, o rei Abdullah, isso é uma das questões que dá uma certa legitimidade para ele. Então, ele não pode não fazer nada. Então, ele tem que se levantar nessa questão. Por mais que ele não queira, mas ele tem que... Ele tem que aplacar a opinião pública hostil a Israel. Então, entra na questão entra a Jordânia. Ele já se pronunciou 2 vezes, cada vez mais de maneira pungente. Guga, até há pouco tempo, o Assad era o sanguinário que deveria cair em alguns dias ou semanas. Isso eu ouvi há 1 ano atrás do então presidente Shimon Peres, que era uma coisa iminente a queda de Assad. Já são mais de 200 mil mortos na Síria. Agora, Assad deixou de ser o problema e passou a ser, para alguns, a solução no combate ao ISIS. Já o Irã sofreu pesadas sanções por rebelar-se contra a fiscalização das suas instalações nucleares. Agora, recebe afagos de Obama e carta secreta com pedido de apoio na luta contra o ISIS. Eu pergunto, mudou o paradigma na região? Olha, Osias, ótima pergunta. Do Assad, na verdade, quem acompanhava de perto aquele conflito, você lembra que eu sempre falei que o Assad não cairia. O Assad ele tem apoio, não era um líder como o Mubarak ou Ben Ali. O Assad tem um apoio ainda genuíno de uma parte importante da população da Síria, que são os pilares de sustentação do Assad, que são as minorias religiosas, os cristãos, os drusos e também os alauítas, mas também uma elite sunita tradicional de Damasco e Alepo, não pode esquecer disso. Não pode esquecer que falam regime alauíta. Os 2 vice-presidentes do Assad são sunitas, o ministro da Defesa do Assad é sunita, a maior parte do partido Ba'ath é sunita, tem muito cristão, tem muito alauíta nas Forças Armadas, é verdade, nas Forças Especiais, mas de forma alguma, nem existe regime alauíta, não tem nem como descrever dessa forma. Então, agora, a guerra da Síria era o Assad, que de fato é sanguinário. Isso não é, ele continua sendo sanguinário. Só que ele luta com uma oposição que, em algum momento, tentaram descrever essa oposição como uma oposição boazinha. Em nenhum momento foi uma oposição boazinha. Desde quando eu estava em 2011 na Síria, eles já estavam ali, o pessoal em Sadnaia, Melula, as vilas cristãs da Síria, estavam morrendo de medo da oposição síria. Eles entraram em Kassab, que é uma vila armênia ali na costa mediterrânea, entraram em Sadnaia. Só que enquanto eles estavam atacando só dentro da Síria, enquanto morria cristão sírio por defender o Assad, o mundo não prestava muito atenção. Mudou o paradigma quando o grupo ISIS, Estado Islâmico, entrou no Iraque. Primeiro em Fallujah e depois Mossul, porque daí estava no Iraque. E daí começaram a ver que a oposição síria, que a Rússia desde o início falava que era uma porcaria, o próprio Brasil, o governo brasileiro também sabia que a oposição síria... Tem que lembrar, o Assad, todos os lados na Síria são ruins. Só que o Assad não vai atacar os Estados Unidos, nem quer. O Assad que eu já sempre falo, o Hafez al-Assad é o Vito Corleone, o irmão que morreu era o Sony, né, que é o Basílio, e o Assad é o Mike Corleone. Ele tem uma lógica, ele é um cara... O Assad, eu falo, se ele tivesse feito a paz com Israel quando o Erdogan estava negociando com o Ehud Olmert, é que ele teve o conflito em Gaza. Ele seria o maior aliado de Israel no mundo. Ninguém segurava o Assad ali. Ele é um cara que vai... Então, o que mudou foi que entrou no Iraque, e daí os Estados Unidos começaram a ver que todo mundo é ruim ali. Entre todo mundo que é ruim, a gente não pode apoiar abertamente o Assad. Então, você manda o enviado da ONU, que estava hoje com o Assad lá, para fazer... Mistura, que é o nome dele, o enviado da ONU, para fazer uma negociação com o Assad para ter o cessar-fogo em Alepo, que basicamente vai dar Alepo para o Assad. Os Estados Unidos sabem, não tem esse pessoal que os Estados Unidos fala que treina ali, os Estados Unidos já está treinando faz tempo a CIA na Jordânia, e daí saiu na New Yorker que eles estão lutando junto com a Frente Nusra, com a Al-Qaeda, não tem muita perspectiva. Então, o que mudou na Síria é que os Estados Unidos chegou num momento que tem que admitir que a oposição síria é muito ruim, daí eles falam que tem os moderados, mas é ficção, tem... ali, meia dúzia, um exército de Branca Leone, que de fato é moderado, mas é irrelevante, não tem força nenhuma. Agora, em relação ao Irã, é nesse mesmo conflito, porque para os Estados Unidos, o que ameaça para os Estados Unidos, quem decapitou jornalista americano, quem faz ameaça, é o grupo Estado Islâmico, o ISIS, é a Frente Nusra.
são grupos sunitas radicais, que em algum momento foram patrocinados por países do Golfo Pérsico. Então, os Estados Unidos sabem disso, não são ingênuos. E para combater esses grupos, por mais que o presidente do Irã não é mais o Ahmadinejad, é o Rouhani. Tem que lembrar que tem mais PhDs e universidades americanas no gabinete de governo iraniano do que no gabinete de governo do Obama. Isso é uma coisa assim. Todo esse pessoal do Irã, o ministro das Relações Exteriores do Irã, fez doutorado nos Estados Unidos, vários ali ministros iranianos estudaram nos Estados Unidos. É uma sociedade sofisticada, os Estados Unidos sabe disso, sabe que o Irã não é Egito, sabe que o Irã não é Síria. Então, eles vendo esse cenário, veem que o Irã é o único aliado que dá para ajudar ali no Iraque e na Síria diante desse maior problema. E que o Irã não traz problemas para os Estados Unidos como países do Golfo trazem por via desses grupos. Os atentados são sempre... Quando que um xiita cometeu um atentado nos Estados Unidos? Aliás, eu vou mais longe. Quando foi... Os xiitas cometem contra Israel, mas contra os Estados Unidos não cometem, enquanto os sunitas... Eles cometem. Quando que um membro do Hezbollah decapitou, nas últimas 2 décadas, um cidadão americano? Então, isso tudo pesa nos Estados Unidos. Eles vão levando isso em consideração e eles morrem de medo desses sunitas radicais que nasceram no Ocidente. Eles morrem de medo desse pessoal quando eles voltarem para lá. E isso levou os Estados Unidos a se aproximar do Irã. E na Síria, vendo que todo mundo é ruim, então deixa acontecer. Michel. Greda, há 19 anos e alguns dias, Rabin foi assassinado em Israel. Ele foi assassinado por um extremista radical de direita religioso. Não é? Na sociedade israelense, há, em algum sentido, o fortalecimento de grupos fundamentalistas religiosos, de uma extrema-direita radical. Esses grupos estão hoje ameaçando a balança de poder, inclusive alianças históricas de Israel, com atitudes isoladas, mas atitudes que ameaçam, por exemplo, a relação de Israel com a Jordânia, a relação de Israel com os muçulmanos em Jerusalém. Qual é o risco real hoje para a sociedade israelense que representam esses radicais de direita, extremistas religiosos? Acho que, primeiramente, necessitamos recordar que Israel é uma democracia jovem e já estamos criando nossa cultura democrática. E para a democracia israelí, esse momento da assassinação do primeiro-ministro, primeira vez em nossa história, é algo que passou 3 vezes nos Estados Unidos, por exemplo. 3 presidentes dos Estados Unidos foram assassinados, mas para Israel foi a primeira vez. E acho que muitas israelitas sentem que perdemos algo de nosso imagem de passado, que é país da comunidade judaica, que é uma comunidade unida, que não pode produzir extremismo desse tipo, mas necessitamos recordar que se passamos esta época, a democracia israelí retornou, mudamos 2 ou 3 vezes de um partido a outro. Agora podemos ver no Brasil que esse é um ponto muito delicado, difícil na vida de cada democracia, mudar o poder político de um lado a outro lado da ideologia, e algo está passando em muitos países do mundo. Na Israel, sinto que se passamos esta época, agora temos mais leis, estamos muito mais sensíveis que de cada palavra. Cada vez que algum rabino disse algo, declarar algo, imediatamente temos a resposta política ou pública muito forte. Se temos grupos extremos no Israel, e agora nosso serviço de segurança não está buscando só palestinos ou árabes que vão fazer algo problemático e atacar líderes israelenses, mas está buscando também judeus que podem ser inimigos e muito perigosos a nosso sistema político. Mas sinto que já não sabemos que tipo de cultura necessitamos ter depois do Rabin. Agora, na semana passada, foi discurso muito interessante em Israel, que necessitamos educar a jovens israelenses.
que parte da vida de rabinos estamos a educar a eles, que é essa a tradição que deixou Rabin depois de sua assassinação. E acho que esse tipo de discurso aberto de toda a sociedade israelí é muito importante e todos esperamos que não vamos a ter outro atentado desse tipo, mas se Israel já não terminou sua dissertação muito histórica, muito importante sobre esse tema de territórios palestinos. E até esse ponto que vamos a ter fronteiras formais e Israel, por exemplo, todo esse tema de ideologia está muito mesclada e confusa, porque na Israel a gente que normalmente apoia partidos da direita, em todo o mundo são as mesmas pessoas que apoiam a partidos da esquerda na Israel. E a única ideia e por que estão votando partidos da direita é essa ideia de território. A gente que está apoiando os Likud, por exemplo, normalmente em todo o mundo estão de grupos de nível socioeconômico mais baixo, que em todo o mundo estão grupos que apoiaram mais de esquerda, não de direita. Mas em Israel, esse tema de território, de país palestino, afeta muito o nosso discurso político do país e até esse momento que vamos a criar ou terminar esse discurso, esse diálogo histórico e chegar a uma decisão que os palestinos vão aceitar, e israelenses também. Nossa política vai ser todo o tempo muito delicada, com coisas perigosas desse tipo. Mas agora temos também leis novas contra esse tipo de grupos. E sinto que é muito difícil dizer que nossa democracia talvez ganhou algo dessa experiência, que necessitamos educar mais, necessitamos entender que nossa democracia não chegou em maneira fácil. A gente na Israel necessita trabalhar para a sua democracia, porque é algo muito importante. E espero que vamos continuar a trabalhar mais nisto. Reda, primeiro o pessoal está pedindo para você falar mais perto do microfone. Segunda coisa, eu queria dizer a vocês que o Reda está fazendo hoje um esforço excepcional de estar aqui, porque eu tenho certeza que a Dilma não lê a Rua Judaica, mas a Clara Ante lê com certeza. E ela marcou hoje, de propósito, a entrega das credenciais do Reda em Brasília. Ele está aqui já há mais de 2 meses. Então, 9 horas da manhã, ele estava com a presidenta, depois teve um almoço, pegou o voo, chegou às 6h30 e veio correndo para cá. Então, eu guardei... Merece. Então, eu guardei mais uma pergunta de amigo para o Reda, que é para manter ele esperto. Reda, muitos falam que o maior perigo para um Estado judeu é a bomba demográfica dos palestinos. Somos 14 milhões de judeus com mãe judia. Isso segundo o levantamento recém-divulgado pelo De La Pérgola, da Universidade Hebraica, que é o estatístico número 1 sobre população judaica. 14 milhões de judeus com mãe judia. 17 milhões se considerarmos apenas o pai judeu. E 23 milhões se considerarmos até a 3ª geração tendo antepassado judeu. O rabino-chefe de Israel, Rav Lau, o filho, não aquele tradicional, disse não desejar aliar a imigração para Israel de quem não seja judeu, ou seja, na concepção dele, que tenha a mãe judia. Como israelense não judeu, druso. O que você acha dessa posição do rabino-chefe Lau? Primeiramente, sim, para Israel esse assunto muito importante. Israel foi criando para o povo judeu, para ser seu território nacional e para ser um país que
neste país o povo judeu pode construir seu sonho histórico de independência. Mas esse assunto é muito interessante muitas vezes, porque na Israel, por exemplo, sinto muitas vezes que as minorias árabes do Israel são, de uma maneira, mais judeus que vivem fora de Israel. E isso é algo muito interessante e importante. Sinto que os árabes de Israel, como minoria que vivem em país que sua vida diária é vida judaica, sem falar sobre religião. Em Israel, todos não trabalhamos sábado, árabes e judeus. Todos os árabes de Israel não trabalharam sábado. A língua principal do país é hebreu. Todos os árabes de Israel falam na hebreu. Eu, como membro da minoria israelita, escrevo poesia na hebreu. E hebreu é parte maior da cultura judaica, da Bíblia. Não é só uma língua, é uma língua que tem história. E nisso creio que estamos criando algo novo, que não sei se há primeiros pensadores de zionismo pensaram que vamos a chegar a ponto que vamos a ter árabes no Israel que vivem em sentido mais em vida judaica de judeus que vivem fora do Israel. Todos os nossos feriados oficiais são judeus. Não trabalhamos em Yom Kippur, ou em Sukkot, ou em Pesach. E nisso acho que temos muita esperança, que Israel sim pode ser país que simboliza essa independência judaica e pode ter minorias que podem compartilhar essa cultura judaica em país e ser parte dessa cultura. Acho que este tema de demografia muda muito e tem que ver muito com a nível socioeconômico. Por exemplo, agora na Israel mesma temos uma mudança incrível na parte da minoria árabe na Israel, que está chegando a nível muito similar da comunidade judaica. Começamos como 60 anos atrás, com a diferença muito grande entre árabes e judeus em termos de ninhos em cada família. Agora estamos chegando, cada vez que a comunidade árabe chega a nível mais alto, cada vez que mulheres árabes, por exemplo, estudam nas universidades, começam sua carreira, estamos chegando. Agora, os drusos, por exemplo, cristianos árabes e drusos, têm níveis menos do nível de demografia dos judeus em Israel. Menos, que é algo incrível. A única comunidade que está crescendo rapidamente são as beduínas do Negev, e acho que isso maiormente por sua pobreza, porque vivem no deserto, sem leis, muita pobreza, ou por isso tem um nível muito alto de demografia. E por isso creio que afinal este tema vai a ter uma balança interna em Israel. A outro lado temos a comunidade ultra-ortodoxa em Israel, que agora tem a demografia mais da maioria dos árabes de Israel. E por isso é um tema muito complicado, muda muito, tem muito que ver com o nível socioeconômico e, afinal, se resolvemos esse assunto palestino hoje na Israel, dentro das linhas verdes, das fronteiras de 67, temos 80% de judeus. E acho que isso vai dizer que Israel, por muitos anos, vai ser o país com maioria israelí. E necessitamos também saber que no sistema político israelí, muitas vezes temos partidos que utilizam esta palavra para criar drama de política e para
criar ideologia mais dura, mais do direita, mas muitas vezes sinto que o problema é muito mais menos do que estamos falando no discurso israelí. Eu queria só falar um pouquinho em relação a isso, porque existe uma movimentação muito grande em Israel hoje para flexibilizar a questão Conversão? da conversão, exatamente. Existe em Israel, como a gente sabe, que é uma questão política, né? Uma espécie de um mandato aí do judaísmo ortodoxo sobre todas as questões de conversão, de casamento e de divórcio, mas existe uma pressão muito grande dos laicos, né, dos seculares, que querem ter mais liberdade dessa questão religiosa, e muitos não-judeus russos que vieram da União Soviética da ex-União Soviética e que não são considerados judeus em Israel, muita pressão para que haja uma flexibilização da conversão, de quem é judeu, uma repensagem de quem é judeu, quem não é judeu. Eu acredito que está ganhando momentum essa questão, dessa discussão interna sobre essa flexibilização. Portanto, talvez o Rabino Lau vá perder nessa briga aí interna entre um país que segue, né, a maioria judaica que segue apenas o lado ortodoxo, né, o judaísmo ortodoxo, e uma grande parcela da população que quer ter leis diferentes, reformistas, conservadoras, um judaísmo mais aberto, um judaísmo mais no estilo americano. Então, também está tendo muita mudança em Israel em relação a essa questão de quem é judeu. Michel. Só uma curiosidade, 60% dos estudantes de doutorado do maior departamento de Yiddish de Israel, que é o departamento da Universidade de Bar-Ilan, são árabes. Isso acho que... Quantos por cento você falou, 60%. Herzl não imaginou que árabes iam estudar Sholem Aleichem. Tá? Agora, na Universidade de Haifa também, a maioria dos estudantes no departamento de literatura hebreia são estudantes árabes. Espero que os israelenses não deixem de estudar, os judeus israelenses não deixem de estudar literatura Tem aquele hebraica escritor, Saed Kashua, que está ensinando hebraico. numa universidade americana. Vamos convidar a Abbas para fazer a coligação com o Bibi Netanyahu, está tão próximo. Quem? Tem identidade tão grande, podemos convidar o Abbas para entrar na coligação do Netanyahu, para ver se não cai. Abbas. Então, vou fazer uma pergunta sobre ele. No filme Gatekeepers, 6 dos últimos, para Dani, tá? 6 dos últimos chefes do serviço secreto, do serviço de segurança interna de Israel, de Shabak, afirmaram que é necessário fazer acordos com lideranças palestinas. Os 6 disseram com Hamas ou com Fatah e disseram que há parceiros. Os 6. Desde o mais radical Avrum até o último, o menos radical. Por outro lado, quando Arafat era líder do Fatah e da OLP, se dizia que ele não era o parceiro. Hoje, se diz que Abu Mazen não é parceiro. A pergunta é, Abu Mazen é parceiro? Já foi parceiro? Vai haver algum parceiro? Olha, realmente em relação a Arafat, hoje em dia, de uma visão histórica do passado, o consenso é de que ele não era parceiro, de que ele tinha um duplo discurso, que ele falava em árabe coisas diferentes do que ele falava em inglês. O discurso era pacifista em inglês, e em árabe era um discurso mais exaltado e de incitamento. Mas em relação a Abu Mazen, a Mahmoud Abbas, não há um consenso de que ele não seja um parceiro. Isso aí é um discurso de pessoas, né, de algumas pessoas dentro do próprio governo, como Naftali Bennett, como outros líderes que fazem parte da coalizão de governo. Tem que se entender que o sistema de governo israelense é completamente diferente do brasileiro, não é presidencial, o primeiro-ministro precisa cuidar da sua sobrevivência política metade do tempo, e a outra metade ele cuida das questões do país, né? Então, existe aí toda uma tentativa de manter o governo em pé, e aí, então, nesse governo há pessoas como a Tzipi Livni, pessoas como Naftali Bennett, pessoas
com ideias completamente diferentes. Essa é a democracia israelense. Você vai perguntar para Tzipi Livni se ele é um parceiro, ela vai dizer ele é um parceiro. Eu converso com ele. Abu Mazen, Saeb Erekat são parceiros. Você vai falar com Naftali Bennett, ele vai dizer que não é parceiro. Portanto, são opiniões diferentes de líderes de partidos que têm ideologias diferentes, que estão, sim, dentro do governo, porque é um governo parlamentarista de coalizões entre partidos. Mas, se você perguntar a minha opinião pessoal, eu considero que Abu Mazen tem mais interesse, sim, em negociar com Israel, em chegar a um acordo com Israel, é claro, de acordo com o que ele, enfim, com as posições dele, do que não. Quer dizer, não me parece ser um líder que esteja interessado em não fazer nenhum acordo com Israel e vamos ver no que vai dar, vamos começar a intifada. Não, me parece ser um líder pragmático, um líder laico, é um líder que viaja pelo mundo, que também tem pressão mundial para que sofre essa pressão mundial que Israel também sofre, para que haja finalmente fronteiras marcadas. Portanto, esse discurso de que Abu Mazen não é parceiro, não é um consenso em Israel. Muita gente considera, sim, que ele é um parceiro, poderia ser, como o Osias falou antes, 40 minutos com a Tzipi Livni, poderia, sim, chegar a um acordo. Só queria complementar, Michel, é o seguinte, 3 questões. Primeiro, nos Estados Unidos, eles veem o Mahmoud Abbas, o Abu Mazen, como um homem da paz. O governo americano tem uma ligação até mais próxima com Mahmoud Abbas do que com Netanyahu. O Kerry responsabilizou o governo israelense pelo colapso da última negociação de paz. Então, para os Estados Unidos, ele é um parceiro para a paz. Em segundo lugar, ele fez concessões fortes. Por exemplo, ele aceita um Estado desmilitarizado na prática, ele aceita até a permanência das tropas israelenses sendo substituídas por tropas da OTAN, quer dizer, ele faz concessões ali no Vale do Rio Jordão, ele aceitaria fazer concessões. E terceiro, que quem está por trás do Mahmoud Abbas são os Estados Unidos, a Arábia Saudita, Egito, quer dizer, são todos países que têm uma certa simpatia por Israel. No caso da Arábia Saudita é complexo, quando eu falo que tem simpatia por Israel. Tem interesses comuns com Israel em uma série de questões. E esses países querem o enfraquecimento do Hamas. O pessoal, até que é interessante na questão da mídia, ninguém está prestando atenção que o Egito está fazendo na fronteira da faixa de Gaza, demolindo centenas de casas. Se Israel fizesse a mesma coisa, ia ser um assim, está fazendo uma coisa impressionante. Assim, o Sisi e eles são as pessoas que pressionam o Mahmoud Abbas. Então, e também qual que é a opção do Mahmoud Abbas? Ele é uma pessoa inteligente. Ele sabe que não tem alternativa, assim. Mas é claro que ele está sujeito a questões de política doméstica palestinas, assim como Netanyahu está sujeito às questões de política doméstica israelense. É muito difícil. Ele é um parceiro para você? Eu acho que ele é um parceiro, porque eu acho que ele é muito fraco. Aí é uma outra questão, que nem eu acho o Obama também muito fraco e o Netanyahu eu acho forte. Aí eu acho que daí depende muito. Putin é forte, você gostando do Putin ou não. Eu estou falando o Abbas, ele é um cara, sim. O Abbas é considerado tão fraco entre os palestinos que ele é chamado de prefeito de Ramallah. Quer dizer, ele não é um líder como era o Arafat, ele não tem o carisma. Mas ele chegou a ser forte naquela declaração unilateral do Estado palestino, na ONU. Sim, ele foi considerado... naquele momento houve uma esperança muito grande entre os palestinos, ele ganhou muita força política naquele momento, só que nos últimos 2, 3 anos, toda aquela movimentação que ele fez diplomática na ONU foi por água abaixo. Quer dizer, na verdade, não houve nenhuma mudança. E esse era o grande temor dele, depois quando ele fez toda essa movimentação na ONU, que a Palestina foi aceita como Estado-membro, não Estado observador não membro. O grande medo dele é que não houvesse mudanças na prática e que todo esse entusiasmo caísse, e foi exatamente o que aconteceu. Só mais 2 coisas para complementar, Osias, rapidinho. O Abbas aposta muito também no isolamento de Israel, ele também não é ingênuo, ele percebe muito o que aconteceu na Suécia, na Inglaterra, aqui no Brasil mesmo, ele presta atenção nisso, ele acha que Israel vai ser cada vez mais isolado internacionalmente, então que a maré está a favor dele, então essa é uma aposta dele. E a segunda questão, eu acho que o único palestino que teria força para fazer paz com Israel é o Marwan Barghouti. E ele não é solto porque, na verdade, o Hamas não quer que ele seja solto, nem o Abbas quer que ele seja solto. Está preso, né? Está preso, porque o Israel soltou terroristas infinitamente piores. Aquele lá que foi para o Líbano, Samir Contar, por exemplo. O Marwan Barghouti não dá para comparar. E o Marwan Barghouti tem carisma, é jovem,
e ele conseguiria unir a população palestina, e ele tem um canal de diálogo muito bom com Israel. Agora, a gente vê que quando negociam libertação de prisioneiro, o Hamas, e ele não é do Hamas, ele é do Fatah, o Hamas barra, o Fatah também não se esforça muito, é muito curioso também esse lado. Uma última coisa em relação ao Abu Mazen. Ele escolheu, ele resolveu, e ele, inclusive, ensina isso, pelo menos em Ramallah e vizinhança, a questão da não violência. Eu já fui chamada, como jornalista, várias vezes a conferências de não violência com o neto do Martin Luther King, pessoas que lidam com a questão de você lutar por uma causa através da não violência. Ele é absolutamente contra atentados terroristas, e ele diz isso em público em árabe. Quer dizer, então existe uma diferença muito grande em relação ao Yasser Arafat antes, e justamente por essa escolha da não violência, apesar de que Israel sinta uma pressão diplomática, não há aí no Abu Mazen uma intenção de lutar por uma causa palestina através da violência, sim através da diplomacia. Obrigado. Olha só, vamos agora dar só um picote assim nas respostas para poder render, porque a gente está com 1h10 de debate, 1h05, e eu vou fazer agora para o Google uma pergunta. Ontem foram lembrados 76 anos da Noite dos Cristais, a Kristallnacht, que representou o incêndio de 300 sinagogas pelos nazistas. Agora voltam os atentados às sinagogas na Europa, assassinatos, como naquele centro cultural na Bélgica, e agressões físicas, como na França. Lembrando que atualmente residem 1,5 milhão de judeus na Europa, eu pergunto, o agravamento da tensão no Oriente Médio, um eventual ataque ao Irã, pode provocar uma nova catástrofe judaico-europeia? Acho que não no patamar que a gente viu. Acho que o antissemitismo está crescendo, não só na Europa, como no Brasil também. Eu acho que, tirando Israel, um lugar que os judeus estão seguros são os Estados Unidos, ali não tem a menor sombra de dúvida, mas o antissemitismo está crescendo na Europa, tanto pelo antissemitismo tradicional europeu, também como pelo antissemitismo de algumas comunidades imigrantes de países de origem islâmica. Muito também, um pouco por ignorância, por uma série de fatores, mas está crescendo o antissemitismo na Europa, está crescendo aqui no Brasil também, sem dúvida alguma, está crescendo, mas eu acho que não vai chegar naquele patamar anterior. Isso eu acho. E também o antissemitismo associado aos muçulmanos, não é que todo muçulmano é antissemita, também tem que tomar cuidado. São umas minorias ali que sempre tem, mas está crescendo muito porque eles acabam recebendo um discurso radical e tem que prestar atenção de quem que vem esse discurso radical. Um ataque contra o Irã é interessante, porque o antissemitismo na Europa, entre os muçulmanos, é focado nos sunitas, visto que tem comunidade xiita muito pequena na Europa. Se fosse um ataque contra o Irã, eu não sei até que ponto muitos sunitas não torceriam para Israel nesse ataque ao Irã, né? Assim, tem que lembrar que o conflito sunita-xiita é muito forte, assim, hoje. Não era. Hoje em dia é uma coisa... A gente vê aí o que acontece no Iraque. A Síria não tem quase xiita, embora as pessoas falem. Então, é Iraque, Bahrein, Líbano e Iêmen que tem esse conflito. Mas eu acho que o antissemitismo está crescendo e está crescendo muito na Europa, e é um ponto perigoso, especialmente porque não é só esse antissemitismo dos muçulmanos, mas tem um antissemitismo tradicional europeu que voltou a ser normal, as pessoas voltaram a encarar com normalidade. Insisto, os únicos lugares, e aqui no Brasil, também aqui associado a partidos de extrema esquerda, no Brasil, em geral, muito ignorantes, assim, não tem muita noção, mas está crescendo no Brasil. Então, o que eu falo é que nos Estados Unidos e em Israel eles estão seguros. Queria acrescentar, e nos estados, nos países bolivarianos também, recentemente no Peru, foi detectada uma célula que estava preparada já para fazer atentados, como o de 1994 na Argentina. Michel. Quase falou Michelzinho. Bom, eu não sei, eu só queria... eu vejo com muita preocupação também o antissemitismo na extrema esquerda, e eu acho que há um diálogo muito interessante, muito perigoso, entre a extrema esquerda e grupos do fundamentalismo islâmico. Quer dizer,
Vou falar uma coisa que pode parecer óbvia, mas o antissemitismo na Palestina cresce muito, né? Que não era uma coisa comum. Quer dizer, você vê muitos livros sendo vendidos claramente antissemitas, os protocolos em Ramallah, coisa que não era comum, né? O Hamas está investindo muito uma perspectiva antissemita, o que é uma novidade no mundo palestino, que tentava não fazer isso, né? E ultimamente eu tenho visto isso muito, e a extrema esquerda brasileira consome isso como se isso fosse uma referência de revolução, né? Sendo que eles são os primeiros a serem mortos numa revolução islâmica possível, né? Isso é assustador. Eu acho que a gente tem que ter atenção para isso. Eu só queria complementar que no mundo árabe as pessoas são antissemitas por serem anti-Israel, enquanto na Europa o antissemita tradicional é anti-Israel por ser antissemita. Então é um pouco distinto, assim, um antissemitismo. E só para complicar, às vezes ele é pró-Israel e antissemita. Tem esses daí também, porque eles são islamofóbicos em alguns casos também, eles gabaritam tudo. Eu queria só enriquecer essas opiniões dizendo o seguinte, que aqui no Brasil existe um erro enorme que a esquerda comete, que é o de achar que o conflito entre Israel e os palestinos é um conflito socioeconômico. Israel são os ricos lá, que nem o Karl Marx falou, né, 150 anos atrás, os palestinos são os proletários, então a gente tem que lutar contra os ricos e a favor dos pobres. O conflito entre Israel e a Palestina não é um conflito socioeconômico, tem pontos socioeconômicos, mas não é um conflito territorial, nacional, religioso, tudo que você quiser, menos isso, quer dizer, isso entra aí mais tarde. Quer dizer, então, você vê esse conflito como traduzir para o Brasil, importar para a cabeça brasileira esse conflito, é um erro total que é feito e é uma burrice, uma ignorância. Muito bem. Eu vou perguntar ao Reda. Israel tem 2 vizinhos aliados históricos, o Egito há 30 anos e a Jordânia há 20 anos. O Egito de Sisi parece firme com Israel e mandou construir uma zona de buffer na fronteira com Gaza, como foi dito aqui pela Daniela Kresh. Já o rei da Jordânia tem feito abertas críticas a Israel com relação ao status de Jerusalém e do Monte do Templo. Esses parceiros, no seu entendimento, serão confiáveis nos próximos anos como aliados de Israel? Acho que sim. Nossos acordos de paz entre Israel e Egito, entre Israel e Jordânia, a verdade é que continuaram com épocas muito duras de eventos no Oriente Médio. Ultimamente, quando o Brasil retornou seu embaixador a Brasília, Egito e Jordânia não retornaram seus embaixadores. E foi algo muito interessante, um país da Latinoamérica que decide decisões muito duras nesse tema de povo palestino, mas há 2 países árabes que têm acordos de paz com Israel, se querem manter esse tipo de relações diplomáticas com Israel. É muito interessante porque esse tema de povo palestino, por muitos anos, foi utilizado por líderes árabes sem nenhum interesse nesse tema palestino. Muitas vezes penso que esse é o problema principal do conflito israeli-palestino, que não ficou como conflito entre 2 povos, mas muitas vezes começamos com Nasser, da Egito, que utilizou esse conflito para promover seu liderazgo de povo árabe. Depois terminamos a época de Nasser, chegou Saddam Hussein, e outra vez outro líder árabe que está utilizando o conflito israeli-palestino para seus interesses. E terminamos com Saddam Hussein, chegaram a iraníes agora que estão aproveitando esse conflito para promover seus interesses nacionais. Mas sinto que agora, com toda essa mudança que chega ao Médio Oriente provavelmente uma vez cada 100 anos, a estabilidade de Israel, de nossa democracia, de nossa segurança, agora ficou como algo muito importante para muitos países que querem ter aliança com Israel. Às vezes aliança que é formal, com acordos de paz,
outras vezes alianças mais sem acordos, mais sagradas, como ligações diplomáticas que temos na muitos países do Golfo, que normalmente não querem publicar essas relações. Espero que isso vai ser a base, porque agora não sabemos que vai ser a final desse processo de Primavera Árabe. Quanto tempo vai necessitar para terminar esse processo histórico, mas sim, acho que temos a oportunidade a ter mais países de tipo de Egito e Jordânia que entendem que seus interesses são muito diferentes dos interesses dentro do conflito israeli-palestino. E agora temos um governo de Egito que entende que não pode manter a política do passado com Mubarak, quando Sinaí mudou para ser segundo Afeganistão, sem nenhum tipo de controle governamental de Egito. Para Mubarak foi uma fórmula muito fácil. Os israelenses têm problemas em Gaza, Sinaí muito grande, 3 vezes mais grande do Israel, e Cairo ficou muito longe de Sinaí, podemos manter esse tipo de situação. Agora não. Agora, em Egito, entendem que devem fazer coisas muito dramáticas, agora estão destruindo bairros inteiros no Rafah, ao lado do Egito, que normalmente em Israel, quando destruímos uma casa de um palestino em Cisjordânia, é primeiros títulos de todo o mundo. Agora, a parte maior de uma cidade está explotando cada hora e não creio que temos muitas notícias sobre este tema. E ao lado de Jordânia também, essa situação com a Jordânia, não publicamos muitas coisas, mas sem a ajuda de Israel nos últimos anos, as fronteiras, por exemplo, entre Jordânia e Síria, agora Israel está trabalhando muito para ajudar a Jordânia a conseguir tecnologias, conseguir ajuda dos Estados Unidos, para que a guerra civil siriana não entre a Jordânia. E provavelmente a Jordânia não pode existir por muito tempo sem ajuda intensa do Israel, Estados Unidos e países da Europa. A Jordânia é uma parte maior deste puzzle do Oriente Médio, porque sem Jordânia podemos ter dia fronteiras com Iraque e com Síria do outro lado e com Irã de maneira direta. E por isso Israel necessita esta aliança forte com Jordânia, agora com Egito. A situação mais difícil normalmente é a norte do Israel, com Líbano e Síria. Falamos antes sobre Líbano. Líbano e Israel, creio que é uma tragédia que dois países que têm culturas muito similares, países multiculturais, com nível alto de economia, com universidades muito fortes, com cultura muito similar, mas provavelmente Líbano vai ser o último país árabe que pode afirmar um acordo de paz com Israel, não porque temos problemas principais com Líbano, porque quando começamos essa conferência do paz no Madrid, isso é algo que foi publicado, a delegação libanesa, quando entra a falar com a delegação do Israel, eles dizem, não temos nenhum pedido de Israel, temos fronteira internacional, não temos nenhum problema, mas sem a confirmação de Síria não podemos fazer nada. E já em uma hora terminamos nossas negociações de paz com o Líbano. Mas se esperamos algum dia que o Líbano vai ter mais independência de Síria e podemos conseguir o terceiro acordo de paz. Afinal, Israel necessita 4 acordos de paz de maneira muito mais imediata, palestinos, e depois Egito, Jordânia e Líbano e Síria. Espero que vamos a conseguir mais acordos deste tipo, porque de experiência de 30 anos, creio que se
provou que é uma inversão muito forte na paz. Muito obrigado. Que pena, está quase acabando, são quase 1h30 de debate. Na saída vocês vão receber um folheto do Fundo Comunitário em parceria com o Colégio Liesse, que está fazendo 70 anos, sobre a Marcha da Vida para Adultos, inédito agora, em 2015, a Marcha para Adultos. E nosso encerramento será feito da seguinte forma: cada um dos convidados dos 3 falará até 1 minuto para se despedir aqui, nós candidatos, eu fiquei com um candidato na cabeça. Cada um dos nossos convidados falará 1 minuto, depois eu vou convidar a diretoria do Hillel e os 2 patrocinadores Master e Diamante para entregar placas comemorativas, e os palestrantes depois descerão para conversar com quem quiser aí embaixo na plateia, ok? Então, começa você, Daniela, até 1 minuto. Nossa, pressão. Eu acho que debates como esse são muito importantes para dar uma palhinha da complexidade do que acontece no Oriente Médio, da complexidade do que acontece em Israel, no conflito entre Israel e os palestinos. Nada é preto no branco, tudo é acinzentado no Oriente Médio. Quem chega para mim e diz: eu sei a solução para o conflito entre Israel e Palestina, né? Você conhece, tem gente que fala, né? Eu sei, tem que fazer isso assim, assim, em geral, entra por um ouvido e sai pelo outro. Quem chega para mim e fala: poxa, isso é complicado, né, Daniela? Não sei como é que vai resolver. Aí eu falo: você está no caminho certo. É realmente complicado, é complexo, e eu sugiro a quem se interessou por esse debate que estude mais, leia as pessoas corretas, leia o blog do Guga, e para entender mais essa complexidade, essa dificuldade que a gente vive no Oriente Médio. Muito bem. Muito bem, Guga. Bom, no ano passado, quando eu vim aqui, eu falei que seria um sonho viajar ali naquela região, Beirute para Damasco, Damasco para Jerusalém, descer para Tel Aviv, voltar para Beirute, passando por Tyre e Sidon. Isso não aconteceu ainda, mas dessa vez eu acho que a gente tem que falar de uma coisa que aconteceu. A gente fala do que pode acontecer no Oriente Médio, mas Alepo, que era a cidade mais cosmopolita do mundo, de onde vieram muitos judeus até aqui para o Brasil, os judeus sírios, morreu. Família Safra, a cidade de Alepo morreu. É uma coisa inacreditável, assim, quando a gente fala... Halab, né, como se fala. Halab. É uma cidade que morreu, a cidade mais cosmopolita do mundo árabe, a cidade mais cosmopolita do mundo em alguns momentos, onde viviam bem judeus, armênios, cristãos, muçulmanos, drusos, não existe mais. Ela é uma cidade que, de um lado, é dominada por um regime sanguinário do Assad, e, de outro lado, é dominada por grupos ultra-radicais ligados ao Al-Qaeda, ligados ao ISIS. Quer dizer, uma coisa muito impressionante pensar nisso daí. Beirute realmente chegou a praticamente morrer nos anos 80, mas nunca num patamar de Alepo. A gente via que tinha jornalistas em Beirute, Bagdá mesmo tinham jornalistas. Alepo é um dos casos raros de uma grande cidade cosmopolita do mundo que morreu. E isso é muito triste para a humanidade, sabendo da dimensão da história de Alepo. Então, sempre quando pensar no Oriente Médio, o que pode acontecer com qualquer lugar, com Israel, com palestinos, lembra que pode acontecer uma coisa da dimensão de uma cidade de 4 milhões de habitantes, literalmente morrer e não existir mais, na prática, atualmente, a cidade mais cosmopolita do mundo. Reda. Bom, a mim é dia muito especial. Essa manhã apresentei minhas cartas credenciais à presidenta Dilma, e a verdade é que falou com ele que no Oriente Médio necessitamos a Brasil, sua cultura do paz, sua intervenção em maneira que pode ajudar palestinos e israelis, árabes e judeus a chegar mais rápido para ter acordos de paz. Acho que Israel e Brasil podem demonstrar em suas relações por muitos anos que países internacionais podem, na comunidade internacional, podem ter relações muito mais amplias de coisas diplomáticas e interesses políticos, porque temos
duas comunidades muito positivas aqui no Brasil, comunidade judaica muito integrada a partir de seu país, que tem orgulho ser brasileiro, mas ao mesmo tempo ser judeu. E ao outro lado temos a comunidade brasileira ou israelense de origem brasileira, e acho que com esse relações especiais entre duas comunidades podemos promover relações muito especiais. E se necessitamos algo diferente nessa história diplomática do Oriente Médio. Por muitos anos, países como Rússia e Estados Unidos jogaram muito na política do Oriente Médio com seus interesses globais, e o Brasil, com sua história diplomática, é um país que tem relações diplomáticas com todo o mundo. Agora temos 140 embaixadas no Brasília. Acho que sim pode jogar um papel muito interessante e muito positivo, e espero que nas próximos 4 anos de minha missão e a missão do presidente Dilma, vamos a trabalhar junto para criar um ambiente diferente, criar rol diferente do Brasil no Oriente Médio, e creio muito que o Brasil pode ajudar muito, porque na final, para resolver nosso conflito, necessitamos criar confiança. Nosso conflito não é conflito socioeconômico. Acho muitas vezes que não é conflito religioso, também é conflito nacional de dois povos. Para chegar a processo de paz entre palestinos e israelis, necessitamos recordar que Israel, com os territórios palestinos, tem o tamanho do estado mais pequeno do Brasil, e o mundo árabe tem o tamanho do Brasil com a Argentina e Chile. E aí entendemos que o problema principal aqui é criar confiança, e o Brasil sim pode ajudar muito nisso. E espero que vamos junto a trabalhar para promover essa ideia de diálogo e paz no Oriente Médio. Michel pede a palavra, por favor. Você tem meio minuto. Meio minuto. Estamos falando assim, que vocês não estão vendo. O debate é bom. É importante entender que a comunidade judaica pensa com várias cabeças diferentes. Imaginar que é possível um consenso é ruim. Eu espero que esse debate sirva de material para reflexão, principalmente da juventude judaica, que pega essas ideias, pense, discuta, debata e nunca desrespeite a ideia do outro. Para terminar, uma propaganda. Não percam o próximo evento do Hillel, que é o Seminário de Direitos Humanos Adam. Agora, daqui a uma semana, vocês estão hiper convidados, e vocês também. Muito obrigado. Quero agradecer especialmente a Daniela Kresh por ter vindo de Israel para esse evento, ao Guga, que veio de Nova York com essa gravata do Barnes & Nobles, muito obrigado. Ao embaixador, agora sim, Reda Mansour, que está acordado desde 6 horas da manhã e veio dar essa alegria. É um embaixador diferente, vocês já notaram e nós também. E agora eu vou chamar ao palco aqueles que são responsáveis pela insistência, pela persistência e pelo patrocínio deste evento. Convido, em primeiro lugar, Hillel Picciotto, representando o patrocínio Master do Banco Safra, para entregar a placa ao embaixador Reda Mansour. Em seguida, convido Nelson Kupchik, representando o patrocínio Diamante da Demilos, evidentemente para entregar a placa a Daniela Kresh. Convido o presidente do Hillel Rio, Ricardo Levi, para entregar a placa a Guga Chakra.
Ela é diretora do Hillel e organizadora do evento, a imbatível Evelyn Cohen, para entregar para mim mesmo. E, finalmente, Susana Tenenbaum, organizadora do evento, junto com a Evelyn, entregar para o Michel German. Bom, agora resta a foto oficial do grupo e os debatedores, agora não mais candidatos, descerão aí para conversar com vocês pessoalmente. Muito obrigado a todos. Boa noite. Boa noite aos jovens todos. Muito obrigado pela presença.